Olá pessoal, eu sou a professora Thaís. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre área e perímetro. Quando somamos as medidas dos lados de uma figura, a gente encontra o perímetro dessa figura, você sabia? Então vamos falar aqui dessa situação. Precisamos reformar nossa mesa de tênis de mesa para o campeonato, tá? Tênis de mesa ou também ping-pong. O nome tênis de mesa é usado porque é um esporte oficial que é jogado até na Olimpíada. Para fazer a reforma da mesa, nós precisamos descobrir a área e o perímetro da mesa. Isso é como o que disse o diretor da escola. Ele usa essas palavras perímetro e área. Você já ouviu esses termos antes? Perímetro e área? Eu já dei uma dica do que é perímetro. E o que é área? Na sua opinião, como se calcula o perímetro de uma mesa? Eu já dei uma dica. Somando as medidas dos lados da mesa, tá? Então vamos falar sobre o perímetro de um polígono. Lembre-se que polígono são essas figuras geométricas planas que são formadas por segmentos. A gente tem todos os lados são retos. Quando uma figura tem todos os lados retos, a gente diz que é um polígono. E o polígono ele é fechado, tá? Para medir o contorno de um polígono, a gente pode usar a régua para medir cada lado e depois somar essas medidas. Claro que aqui, como eu estou projetando, isso aqui é maior do que 4 centímetros, mas no livro de vocês, isso aqui tem a medida de 4 centímetros. Aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 3. Num retângulo, este lado mede o mesmo que este e este lado mede o mesmo que este. Então, aqui nós temos um retângulo e para calcular o perímetro, a gente vai somar as medidas de todos os lados. 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 4 centímetros, mais 4 centímetros. O total são 14 centímetros. Agora veja essa outra figura, também é um polígono. Veja que todos os lados são retos, formado por vários segmentos e eles estão fechadinhos. Só que esse aqui tem 6 lados. E todos os lados têm o mesmo tamanho, 5, 5, 5, 5, 5 e 5 centímetros, tá? A figura é um hexágono, porque o polígono que tem 6 lados é um hexágono, tá? E a figura, o perímetro dessa figura é só somar a medida de todos os lados. Soma 6 vezes o 5, ou até pode fazer 6 vezes 5 centímetros, que dá 30 centímetros. Então, o perímetro da primeira figura é 14 centímetros e o perímetro da segunda figura é 30 centímetros. Então, quando somamos as medidas dos lados das figuras, encontramos o perímetro. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui temos um retângulo, aqui temos um quadrado, aqui temos um triângulo. No retângulo, como eu já falei, as medidas deste lado é igual, a medida deste lado é igual a desse lado e a desse lado é igual a desse lado. Então, se algum dia vocês encontrarem um retângulo que só tem essa medida e essa medida, por exemplo, vocês não precisam ficar pensando qual que é a medida dos outros lados. Se é retângulo, essa medida é igual a essa e essa medida é igual a essa, tá? Somando aqui 3 mais 2 mais 3 mais 2, o resultado é 10. Então, o perímetro do retângulo mede 10 centímetros, tá? E o quadrado? Como que a gente sabe que uma figura é um quadrado? O quadrado tem os 4 lados iguais. E é verdade, aqui temos 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros, tá? Podemos fazer 4 vezes 2 centímetros, também dá o mesmo resultado, que é 8 centímetros. Se eu tivesse dado esse quadrado e tivesse escondido as outras medidas, vocês já pensavam, mas espera aí, é um quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho.
Então, eu já sei qual é a medida e já posso calcular esse perímetro, tá? Então, o perímetro do quadrado é 8 centímetros. E o triângulo? Esse triângulo aqui tem todos os lados com medidas diferentes. Tem um lado mede 4 centímetros, o outro lado mede 6 centímetros, o outro mede 7 centímetros. Somando a medida dos 3 lados, temos 4 mais 6 mais 7. 4 mais 6 é 10, mais 7, 17. Então, o perímetro do triângulo é 17 centímetros, tá? Vejam que tem triângulos que têm os 3 lados com medidas iguais, tem triângulos que têm 2 medidas iguais e uma diferente, e como esse aqui que tem 3 medidas diferentes. Por isso é importante indicar todas as medidas certinho. Vamos calcular alguns perímetros agora? Então, esse exercício aqui, vocês vão precisar da régua de vocês para medir cada lado da figura, tá? Então, a figura A, a figura B, a figura C e a figura D. Então, a primeira parte da tarefa de vocês é encontrar e medir com a régua cada um dos lados das figuras. Depois que vocês mediram, vocês têm que encontrar essas medidas aqui, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem pausar agora o vídeo e conferir se vocês mediram corretamente todas essas 4 figuras que estão aqui. Porque com essas medidas nós vamos poder calcular o perímetro, tá? Então, vamos começar calculando o perímetro da figura A, que é a soma das medidas dos lados. Então, eu tenho um lado com 1 centímetro, 2 lados que medem 2 centímetros e um lado que mede 3 centímetros. Então, a figura A é 1 mais 2 mais 2 e mais 3. 1 mais 2 é 3, mais 2, 5, mais 3, 8. Então, o perímetro dessa figura mede 8 centímetros. A figura A tem perímetro de 8 centímetros. Vamos para a figura B. Vocês devem ter percebido, quando vocês mediram a figura B, que todos os lados têm o mesmo comprimento. Todos os lados têm 2 centímetros de lado, tá? Para calcular o perímetro, eu tenho que somar a medida dos 5 lados. Então, é 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Ou vocês podem usar a multiplicação, que é 5 vezes 2 centímetros. Eu vou usar a soma aqui, mas o resultado vai ser o mesmo. 5 vezes o 2 é igual a 10. Então, o perímetro desse pentágono, que é o polígono que tem 5 lados, mede 10 centímetros. No polígono C, nós temos 2 lados que medem 2 centímetros e 2 lados que medem 4 centímetros. Então, é 2 mais 2 mais 4 e mais 4, tá? 2 mais 2 é 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Então, o perímetro da figura C é igual a 12 centímetros. E, por fim, a figura D, é um triângulo. Esse triângulo tem 2 lados com a mesma medida, 3 e 3, e um lado que é menor, que mede 2 centímetros. Então, vamos ver o perímetro da figura D. 3 mais 3 e mais 2. 3 mais 3 é 6, mais 2, 8.
Então, o perímetro é 18 centímetros. Vejam que... Opa, 18? Meu Deus. 8. Vejam que o perímetro da figura D é o mesmo perímetro da figura A. Então, hoje nós aprendemos como calcular o perímetro de um polígono. Basta somar as medidas dos seus lados. Até a próxima aula.